Nesse vídeo, eu quero abordar um problema muito comum que acontece no começo dos encontros e que acaba passando despercebido entre o casal. E eles mal se dão conta de que esse problema pode dificultar muito a evolução desses encontros para um namoro. Ainda bem que você está aqui comigo me assistindo, porque se esse problema estiver dando indícios que ele está acontecendo com você, você vai se lembrar do que eu disse nesse vídeo e nunca mais vai ter que passar por isso. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo. E para começar sendo bem direto ao ponto, o problema que eu estou falando acontece mais ou menos assim. Você acabou de conhecer um cara, aparentemente parece ser um cara bacana, vocês se curtem bastante, a conversa é boa, flui muito bem, ele é atencioso, é carinhoso, fala dos sentimentos dele e até fala que gosta de você. Parece até o tipo de homem interessante que toda mulher valorizaria conhecer. Só que enquanto ele fala dos sentimentos dele, abre-se um espaço para ele falar demais. E nesse falar demais, ele acaba falando também das dificuldades dele de se relacionar com as mulheres e assumir compromisso. E aí você ouvindo ele falar dos problemas dele, para tentar ajudar, você diz algo como: "Ah, mas é assim mesmo, o amor ele só surge com o tempo. Eu também sou assim. No começo eu nem sinto algo tão forte por uma pessoa, mas depois que eu vou conhecendo essa pessoa melhor, o sentimento ele vai aparecendo. Depois ele vai aumentando e eu passo a gostar dessa pessoa." E aí enquanto ele ouve, concorda e compartilha mais alguns sentimentos, você continua falando e falando. Você dá sugestões de como ele deve se comportar, como ele deve flertar, como ele deve conversar, o que ele precisa sentir ou não sentir e assim vai. Ou seja, a conversa realmente se torna algo bastante íntimo, mas no final das contas, ele não parece muito interessado em ter um romance com você. E é aqui que está o problema. Eu até entendo que você só está sendo atenciosa, empática e amorosa com ele, tentando ajudar, mas eu tenho um alerta para te dar sobre isso. Veja bem, se você acabou de conhecer um homem, se interessou por ele, mas a sua conversa com ele chega a esse nível de intimidade, onde ele compartilha as dificuldades dele de se relacionar e assumir compromisso, tenha cuidado, porque você pode se tornar a mais nova mulher onde ele também vai ter dificuldades de se relacionar e assumir compromisso. Não é só porque você está sendo atenciosa, empática e amorosa tentando ajudar que ele vai gostar mais de você, pois acredite, embora ele concorde e valorize o que você diz a ele, as outras mulheres também elas foram atenciosas, empáticas e amorosas tentando ajudar. Como assim, Emanuel? Como que alguém nesse mundo não iria gostar de receber uma ajuda que vem de um lugar de amor e compaixão com o próximo? Será que eu estou no mundo errado? Quer dizer então que eu tenho que destratá-lo em vez de tratá-lo com amor? Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que, primeiro, que esse tipo de conversa íntima nos primeiros encontros é totalmente desnecessário, porque impede que um homem sinta atração por uma mulher. Em vez de atração, ele vai sentir amizade. Imagine esse mesmo homem perguntando a você quantas pessoas você quer convidar para o casamento de vocês. Seria estranho você ter que responder isso, não acha? Seria estranho porque todo mundo sabe que essas conversas íntimas elas só devem acontecer quando o casal já está noivo e sabe que vão se casar. Por isso, deveria ser estranho também você ter que falar a sua opinião sobre como ele deve sentir amor, quando é por você que ele tem que sentir amor. Isso passa despercebido porque não é tão claro que dar a nossa opinião sobre o que devemos sentir por alguém é uma conversa íntima. Mas dar a nossa opinião sobre quantas pessoas queremos convidar para o casamento, sim. Esse é só o primeiro problema que acontece quando você tem esse tipo de conversa íntima com um homem que você gosta cedo demais. O segundo problema é que quando uma mulher dá conselhos amorosos a um homem que ela está interessada, mesmo que ela seja atraente para ele, a tendência dele é se tornar distante e distraído. Ele fica distante e distraído porque a motivação que faz com que o homem fique interessado em uma mulher é o orgulho que ele tem de si mesmo por levar alguma experiência para a vida dela. Quando ela consegue levar experiências para a vida dele mais do que ele acha que consegue levar para a vida dela, não tem por que ele sentir orgulho de si. Logo, a motivação dele fica estagnada. Quando esse é o caso, a reação dele aos conselhos amorosos da mulher é apreciar e agradecer a ela toda a atenção que ela tem dado a ele. E ele até fica interessado no que ela está proporcionando, mas não interessado em proporcionar. Isso até me faz lembrar de uma queixa das mulheres que dizem assim, que o homem que elas gostam só fala com elas no WhatsApp quando elas iniciam a conversa primeiro. E aí quando elas vão até o parceiro, ele solta coisas como: "Você é tão especial",
você é tão diferente, eu gosto tanto de você, eu sou sortudo por te conhecer, você é uma em 1 milhão, e assim por diante. Esses tipos de declarações acabam confundindo muito as mulheres. Elas chegam pra mim e dizem assim: Emanuel, eu sei que ele gosta de mim, só que eu não entendo porque é que ele tá distante. E agora eu respondo: ele tá distante porque não existem motivações para ele avançar. Algumas pessoas até pensam que ele faz isso porque ele quer que ela se humilhe para ele. E não é nada disso. É simplesmente porque ele precisa se sentir mais ativo na relação do que ela. Se ela está mais ativa do que ele, não vai existir motivações para ele se interessar por ela. A própria mulher também, ela fica desmotivada e estressada quando o papel dela na relação é ser ativa. Por isso, para o bem da relação, a mulher ela só deve exercer alguma atividade ativa quando a relação ela já possui um histórico de repetidas experiências onde o homem ele já desenvolveu um hábito ativo e a mulher um hábito receptivo. Se esses dois hábitos entre o casal já estiverem estabelecidos, aí sim, não há problema nenhum em eles eventualmente trocarem de papéis. Ok, Emanuel, eu entendi, mas então como é que eu faço para estar nesse papel receptivo? Bom, é simples. Primeiro, em vez de você dar conselhos a ele e ajudá-lo com algo, peça conselhos. Por quê? Porque quando um homem ele tem a oportunidade de apoiar uma mulher, ele sente orgulho de si mesmo por ser capaz de contribuir. Isso dá a ele a motivação que ele precisa para continuar ativo. É essa dinâmica que deixa o homem feliz em um relacionamento. Você não precisa apoiar para ter apoio. Basta criar as oportunidades para ter esse apoio. E pedir conselhos é uma maneira de criar essa oportunidade. A segunda coisa que eu tenho para te dizer é que se acontecer de um homem alguma vez compartilhar conversas íntimas dele com você ou problemas que ele tem com as mulheres, em vez de você ajudá-lo dando algum conselho, divida com ele a sua opinião de uma forma neutra. Por exemplo, olha, deve ser estranho mesmo, viu, essa sensação. Eu nem sei o que é que eu faria se eu estivesse passando por isso. Eu espero que você descubra e encontre o melhor caminho. Percebe que, falando assim, você parece muito mais pé no chão? Entenda que conversa íntima não é apropriada para o começo de uma relação. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer é não dar sugestões a ele do que ele tem que fazer, achando que com isso ele vai gostar mais de você. Agora, significa que se você fizer isso que eu estou dizendo que você tem que fazer, todo homem vai se interessar por você? Não. Significa apenas que você está muito mais perto de encontrar o homem certo. E também não vai mais precisar se perguntar se está fazendo algo errado, se perceber que um homem está estranho. Quando esse for o caso, você vai seguir a sua vida com a consciência limpa. Quando você faz essas sugestões que eu dei para você nesse vídeo, automaticamente você já está sendo receptiva e não ativa. Dessa forma, o homem ele vai ter a oportunidade de trazer o lado ativo dele. Agora, se ele parecer não responder bem ao seu modo receptivo de conversar com ele, como por exemplo, parecer que ele está muito mais procurando uma segunda mãe para cuidar dele do que uma mulher para ser a sua parceira romântica, aí já é um problema com ele que não está trazendo o lado ativo dele. E cabe a você decidir se quer dar uma chance e descobrir se ele ainda tem potencial ou não, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir. Me siga também no Instagram, @descomplicandooshomens. Se você conhece também alguma amiga que precisa ouvir isso, então compartilhe com ela também, tá bom? Bom, eu sou Emanuel Melo, um grande abraço para você e eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.